Isso aqui era o que o José usava para ter relação com seus próprios filhos. Isso mesmo, eu estou falando dos irmãos Menendez, que tiraram a vida desse pai e da mãe também, pegaram prisão perpétua, mas ontem ganharam o direito de pedir condicional depois de 35 anos preso por esse crime. Você lembra dos Menudos que cantavam "Não se reprima, não se reprima"? Vou te contar o que eles têm a ver com essa história dos irmãos Menezes. O José Menendez era um cubano muito rico. Começou a trabalhar na indústria da música também, entre outras coisas, e ele era empresário dos Menudos. Ele teve 2 filhos, Eric Menendez, que era o filho mais novo, e Lyle Menendez, que era o filho mais velho. Ele era um pai muito rígido, muito grosseiro. Todas as pessoas da família, tanto do José quanto da Kitty, que era a mãe dos meninos, testemunharam contra ele, dizendo que eles são muito tóxicos, são sim abu, tratavam os filhos muito mal, agredia, batia, era verbalmente tóxico também. E ele era muito rígido, porque ele tinha um sonho americano. Ele queria ter a família perfeita, tanto que ele escolheu a Kitty para casar, porque ela era loira e tinha os olhos claros. E como ele era cubano, ele queria ter filhos que parecessem estadunidenses, americanos, o máximo possível. E os filhos dele, o Eric e o Lyle, eles tinham que ser o melhor em tudo. Eles eram obrigados a praticar esporte, então eles praticavam tênis. E o José Menendez, ele sempre gostou mais do filho mais velho, do Lyle, porque ele achava que o Lyle parecia mais com ele e achava que o Eric era um perdedor, um imbecil, um idiota, que tudo que ele fazia era uma merda. E o Eric acabou crescendo com esse ressentimento, com essa insegurança. Quando o Lyle tinha 6 anos, o pai dele levava ele para jogar tênis e quando voltava, levava ele para o banheiro e começou a fazer massagens nele. Só que os dois ficavam nus. Ele pegava um óleo, tipo pedir, e começava a fazer massagens no corpo do Lyle. E foi assim que começou. Só que a coisa foi escalando, foi piorando. Depois de um tempo, ele começou a pedir pro Lyle fazer massagens nele, só que com a boca. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E o Lyle odiava tanto isso que ele começou a colocar limão, tudo, absolutamente tudo que ele comia, porque ele queria perder o paladar para parar de sentir aquele gosto ruim. Você tá me entendendo, né? Que aqui eu não posso falar muito. E depois disso, o pai dele começou a usar uma escova de dente para enfiar atrás e também outras coisas, outros objetos, mas na verdade o pai dele estava preparando ele para uma coisa maior, se é que você consegue me entender. E depois disso o pai dele começou a de fato ter relação com ele. E ele odiava aquilo porque doía, mas o pai dele, o José, dizia que ele tinha que fazer isso para ele ser mais homem, para ele suportar a dor e um monte de papo de maluco.